E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Ponto da Virada. Você que não inscreveu no canal, se inscreva, compartilha e me segue no Instagram, @marleycomercial, que a gente sempre vai estar falando aqui de temas interessantes. E fica até no final do vídeo, porque no final eu vou dar uma dica fantástica desse tema que eu vou estar falando agora, que literalmente é, para mim, a chave mais importante da minha virada, que é pensar de forma assertiva, que está ligado a pensamento dominante, está ligado à dureza mental. E eu quero começar te estimulando. Certamente você conhece alguém que você acha que tem menos capacidade ou habilidade que você e tem muito mais sucesso que você. Certamente. E por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque essas pessoas, elas concentram nos pontos fortes dela. E aí até que isso vira uma vantagem para ela. O cara dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, e isso no final o que acontece? Toda aquela energia, aquela concentração no pensamento de conquista, no pensamento da situação que ele quer realizar e acaba se materializando, realizando. Simples assim. Só a gente partir de um princípio que tudo que existe partiu de um primeiro ponto, de um pensamento. Então a ordem é pensamento, sentimento, ação e resultado. Então pensamento, sentimento, ação e resultado. Tudo, a mesa, quem projetou a mesa? Qual foi o primeiro impulso dele? Pensar na mesa. E aí, por que a maioria das pessoas não realizam? Porque focam naquilo que elas não desejam. Então, um exemplo, eu estou sem dinheiro. Eu foco o tempo todo na falta de dinheiro. E pensar de forma precisa, assertiva, com pensamento dominante, é você direcionar seus pensamentos para o que você quer. E aí, nessa jornada de programação neurolinguística, de ensinar seu cérebro a comportar, a comunicar, eu aprendi a dureza mental. E acreditem, pessoal, eu acordo e durmo hoje dominando meu cérebro na forma de pensar. Porque sempre vai existir o conflito. Aquela vozinha que vai falar, você não consegue, isso aí não é para você. Sempre vai existir isso. Você tá numa situação difícil e se você não tem esse entendimento para pegar e transformar isso em pensamento positivo, você não consegue virar o jogo. Porque é impossível você ter uma realidade positiva partindo de um ponto negativo. Se eu sinto que eu sou pior, que eu sou inferior, é impossível. Você pode pensar o que você quiser, você não vai criar uma realidade positiva. Para eu criar uma realidade positiva, eu tenho que ter um pensamento positivo. Isso é fantástico, pessoal. Quando você consegue ter essa dureza mental, acabou. Sabe quando você está num dia que você não vende, nós que somos de venda, e você começa a falar, hoje eu não consigo, hoje tudo dá errado, hoje só entra tranqueira. Você vai adquirir mais do que você está pondo foco. Então, se você não conseguir dominar isso, você está fechado, você está frito. Então, a ideia era compartilhar exatamente isso. Dureza mental, pensamento dominante, porque a guerra não é física. A guerra não é física. A guerra está aqui, ó. A guerra está aqui. Então, um abraço. Força, fé e foco e dureza mental, pensamento assertivo. E é legal, se você vai lá no livro dos livros da inteligência emocional, que é a Bíblia, Mateus 21:22, ele fala, se pedires em oração e credes, lhe será dado. Então ele fala de pedir, acreditar e receber. É um processo. E sabe por quê? Sabe por que a gente não consegue? O primeiro passo que você tem que fazer para chegar nesse estágio é aceitar a sua situação atual.
Porque muitas das vezes você não aceita a sua situação atual. E aí você não consegue criar uma realidade positiva. Você não cria realidade positiva, porque você, no fundo, você está moído e aí acabou. Você não aceita e não cria realidade positiva. Então vamos lá, vamos para cima. Semana forte para todo mundo. Valeu!